Muito bem, minha gente, de volta aí com o programa O Amigo do Coração. E nós vamos falar agora sobre cardiologia. Nós vamos falar sobre doenças do coração. E nada melhor do que aqui, eu aqui estou sentado no meu consultório, estou sentado à mesa do meu consultório, e aqui nós temos um coração de plástico e muito bem desenhado, né, muito bem trabalhado, mostrando aqui como o coração fica na gente, né? Ele é no meio, apontando para a esquerda, tem o tamanho do nosso punho cerrado, fechado, e aqui saem da aorta. A aorta é a principal artéria, tá? O coração, ele tem duas cavidades, a direita e a esquerda, porque o circuito de sangue, ele é um circuito fechado. Nós temos duas circulações, sistema direito e esquerdo. Direito, que é esse aqui, recebe o sangue que vem pelas veias, que já circulou pelo corpo e se juntam aqui, e o ventrículo direito bombeia o sangue para os pulmões pelas artérias pulmonares. Está aqui em azul. Direita e esquerda. Aí nós respiramos, o sangue oxigena, fica vermelho vivo de novo, e vem para o lado esquerdo, e aqui que é a parte de pressão que bombeia para a aorta. Esse sangue já oxigenado, por quê? Nós consumimos muito oxigênio. E o primeiro órgão que consome muito oxigênio é o coração, porque ele não para. Nós estamos dormindo e está batendo, estamos fazendo exercício, ele aumenta a frequência. E as primeiras artérias, os primeiros ramos da aorta são as artérias coronárias, as principais. Direita, que vai para o lado direito do coração, e a esquerda. Esse aqui em azulzinho são as veias, é o sangue que já vem retornando. Mas, o que é? Muitos perguntam, o que é infarto? Infarto é quando uma dessas artérias aqui, da vermelhinha, entope. Quando ela entope, aí o indivíduo começa a sentir aquela dor forte, acompanhado ou não de suor frio, acompanhado ou não de náusea, mas dor forte, pode ou não irradiar para o braço, e quer dizer que parte do coração está sendo privado do sangue, dessa circulação coronária. Mas o que leva à doença coronária? É a arteriosclerose ou aterosclerose. São gorduras que entopem dentro da artéria. Tá? A doença, o entupimento que ocorre nessas artérias, que levam ao infarto, nós poderemos exemplificar como, por exemplo, uma espinha na nossa pele, né? Só que é uma espinha para dentro da artéria. Ela, inclusive, inflama e tem pus, como temos na nossa pele. E é justamente isso que leva ao entupimento. E o que leva a esta inflamação? Naturalmente que um dos grandes fatores de risco é a história familiar. Pessoas que têm história na família de doença, de eventos cardiovasculares, de infarto, de derrame, são pessoas já geneticamente predispostas a ter essa doença. Claro e evidente que não é o fato de ser filho de que quer dizer que a pessoa vai ter a doença. Mas, se esta pessoa tiver outros fatores de risco, as chances aumentam. As chances de ter um evento, uma doença coronariana, um infarto, aumentam. A proporção que esses fatores de risco se tornam mais evidentes. Exemplo, pressão alta. Pessoas que têm doença de pressão alta, eu quero aqui fazer um adendo, numa outra ocasião, numa outra apresentação, vou falar sobre a hipertensão arterial, a doença de pressão alta, que é diferente de pressão alta. Pressão alta é coisa normal, e hipertensão arterial ou doença de pressão alta é outra coisa. Esse tem que tratar, o outro não. Todos nós temos pressão alta toda hora do dia. Nós vamos comentar sobre isso em breve. Mas a hipertensão arterial é um dos fatores de risco que aceleram esse processo. O diabetes, e hoje 10% da população adulta brasileira é diabética, principalmente porque
A obesidade já está se tornando um problema de saúde pública. Colesterol alto, níveis elevados de colesterol, que é um tipo de gordura, o LDL colesterol, que é o colesterol de baixa densidade, é um colesterol nocivo à saúde, ele se deposita no tapetezinho que reverte o interior dessas artérias. Então, quando pessoas que têm LDL colesterol, que é o colesterol ruim muito alto, têm mais chance de desenvolver essa doença também. E um grande fator de risco é o tabaco, é o cigarro. Os fumantes, e vejam bem, pergunte a esses casos que vocês conhecem aí de morte súbita precoce, vocês vão ver que de cada 10, pelo menos uns 9 eram fumantes. De forma que o cigarro também é um sério fator de risco para desenvolvimento de doença arteriosclerótica, de comprometimento das coronárias, podendo levar a um infarto e suas repercussões. Uma pessoa com infarto pode iniciar com uma dor no peito, e a dor ir piorando, não aliviar, fazendo com que essa pessoa procure o hospital. Pode iniciar também pela morte súbita. Grande parte, a maioria desses casos de morte súbita que a gente vê por aí, morte inesperada dentro das primeiras 24 horas, principalmente aquelas nos primeiros minutos, que nem dão tempo de chegar ao hospital, estão relacionadas com infarto, 80% delas. Então, nem sempre, papai, mamãe, ou fulano, ou meu parente, tal, morreu de repente, morreu de infarto. Muitos falam morreu de infarto, porque foi feita autópsia, que é certa necrópsia. Não foi feito. Mas a probabilidade de ser infarto é muito grande, porque 80% desses casos de morte súbita estão relacionados com doença nas artérias coronárias. Portanto, nós precisamos entender algumas coisas. O infarto pode ter algumas formas de apresentação clínica. Ele pode iniciar pela dor ou pela morte súbita, mas pode iniciar também algumas pessoas, principalmente pessoas de mais idade, diabéticos de longo tempo, mulheres obesas, homens idosos, bem idosos também, uma fadiga. Seria, vamos dizer assim, um equivalente anginoso. O que é angina? Eu tenho angina, fulano tem angina. Angina é dor no peito relacionada com esforço. Porque imaginem bem, durante esforço físico, ou emoção também, que é um estresse emocional, o coração aumenta a frequência de batimentos. E a força também para poder atender a demanda, o gasto energético pelo corpo. De forma que precisa passar mais sangue pelas artérias, e quando existe um entupimento, um comprometimento, começa a haver um processo de isquemia, privação, não passa a quantidade suficiente de fluxo de sangue, então começa a haver uma diminuição dos níveis de oxigenação naquela parte do coração, então vem a dor. Então, a angina de peito é dor no peito relacionada com doença nas coronárias. Pode ser desencadeada pelo esforço físico, pela emoção, uma emoção muito grande. Tá? Muitos falam assim, papai morreu porque teve forte emoção. Mais ou menos. Não é bem assim, ou fulano morreu porque teve forte emoção. Isso foi o gatilho, é a pessoa que já tinha doença crítica e que aquele gatilho ocasionou o mal. Mas emoção, esforço físico não mata ninguém. Pode comprometer sim, pode matar sim quem tem uma doença crítica aqui. Mas esses indivíduos muitas vezes já têm sintomas prévios e não procuram recurso médico para ser dado um diagnóstico e proceder de maneira correta. Então, doença, o infarto é isto que eu disse a vocês. Vamos dar, meus caros telespectadores, mais um intervalo e voltaremos em seguida.